precisava, na minha vida, dar um salto maior também, né? Assim como novos desafios é o que eu mais estava precisando. E chegar num clube como o Flamengo, com jogadores de seleção, jogadores que tem aqui no clube, isso só me motiva mais a almejar grandes coisas. Esse é o objetivo que eu tenho aqui. Cada treinador ele tem sua forma de trabalhar, né? O Paulo Sousa é um cara muito inteligente e ele sabe, né? O treinador sabe a posição que eu gosto de jogar, mas o mais importante é que a gente possa estar preparado onde ele colocar e eu estar 100% pronto. Quando eu falei bem assim, ó, acertei, a primeira coisa que veio na cabeça depois do primeiro gol, né? De poder fazer uma homenagem pro meu coroa. Então isso eu acho que vai ser algo incrível, assim. Eu já tô mentalizando isso. Olha, agora a gente segue falando de Flamengo porque o Marinho foi apresentado, mas o rubro-negro quer mais, tá? Tá de olho no Everton Cebolinha, mas o Marcos Braz falou que com calma, tá? Ainda sem passagem comprada para a Europa para negociar qualquer coisa. É um atleta que interessa ao Flamengo, só que o Flamengo sabe das dificuldades em contratar esse atleta. Um atleta que foi contratado por mais de 21 milhões de euros, cifra que o Flamengo sequer pensa em pagar. A gente não fez nenhuma proposta oficial, não botamos absolutamente nada no papel. O que a gente fez é com calma, com cuidado, saber se o atleta tem interesse em voltar para o Brasil, se os empresários entendem que seria uma opção de estratégia de carreira, seria uma boa opção voltar para o Flamengo. É isso. Em que interessa, sempre interessa há bastante tempo, mas muito difícil. Hoje não tem nenhuma viagem marcada para a Europa, minha e do Bruno, não tem nada sequer reservado, até porque a gente está esperando outras situações para que a gente possa viajar, mas não tem nada marcado ainda. Olha só a tela, Fã do Esporte, comparando então o Andréas Pereira e o Kennedy, foram as contratações europeias em 2021. O Andréas, 24 jogos, foi o segundo que mais atuou, o Kennedy, 17. E aí, como titular, 22 jogos, o Kennedy apenas 4, né? 5 gols para uma assistência para cada um e chances criadas. Obviamente, o Andréas dá um banho ali, 41 chances criadas, enquanto o Kennedy tem 3. Assim, quando a gente pensa em nível de reforços, o Andréas assume uma condição de um dos protagonistas, um dos jogadores titulares do Flamengo. O Kennedy como um reforço para complementar o elenco. Saiu o Kennedy, o Andréas ainda está no Flamengo. Agora, quando o rubro-negro vai para o mercado e traz Marinho e fala de Everton Cebolinha, a gente está falando de outra conversa de reforço, de outro nível, certo? Jogadores para brigarem pela titularidade do Flamengo. Para, se tiver que jogar a Copa do Brasil com o time reserva, é um time titular em qualquer outro clube do Brasil. Sim, os jogadores que o Flamengo trouxe no meio da temporada passada vieram com o selo da Premier League, né? Reforços de Premier League. Sendo que o Kennedy não joga há um tempão na Premier League, estava jogando na Liga Espanhola, em times de menor expressão da Liga Espanhola, e o Andréas era reserva no Manchester United, também não vinha jogando com frequência. Mas eram os reforços. A questão desses dois é o custo, né? É muito caro. É muito caro. Inclusive, se comenta muito que a saída, né, a devolução do Kennedy para o Chelsea abriu um espaço gigantesco na folha salarial do Flamengo para que ele pudesse justamente buscar esses reforços, como buscou agora aí o Marinho, está tentando mais algum nome para reforçar ainda mais o time num outro nível. E veja a diferença, né? Imagino que o salário do Marinho seja bom, mas menor, bem menor do que o do Kennedy. E eu acho que, tecnicamente, é muito mais jogador, né? Vai agregar muito mais ao elenco do Flamengo. E, sim, é um banco que você olha assim, quem vai ficar no banco? Né? Vai botar o Marinho no banco, vai botar, se vier, o Cebolinha. O Braz admite que é difícil, mas né, tem que buscar, tem que tentar. Quem é que fica no banco de reservas de um time como esse? Mas acho que agora é esperar para ver como é que o Paulo Sousa vai montar o time. Porque a gente não sabe ainda. Amanhã tem jogo. Qual é a proposta tática do Paulo Sousa para o Flamengo? A gente vai começar a desvendar isso amanhã. Por enquanto... É engraçado isso, né, Eugênio? Que quando a gente fica buscando espaço para esses jogadores, a gente está pensando com a nossa cabeça.
ou com o time do Flamengo dos últimos 2 anos. Eu não sei se é o que está nessa cabeça aqui. Se vai ser muito diferente, não sei. Porque, normalmente, nos últimos trabalhos, ele estava montando diferente os times que ele trabalhava. Claro que também a cabeça dele pode passar por alguma adaptação ao que ele tem agora à disposição, né? Pode ser que ele mude o time do Flamengo. E pode ser que ele mude o que ele pensava. Quando ele observar, falar, não dá para mudar muito, esses caras aqui são os titulares. Mas sim, né? A gente fica aqui tentando pensar com a cabeça dele, esquecendo que a cabeça dele pode mudar. E não dá para mudar muito esse time do Flamengo, da base que a gente viu dos últimos anos? Precisa? Não precisa. Mudar muito, não. Porque o Flamengo tem sido vencedor, né? Não foi vencedor na temporada passada, mas disputou os principais títulos da temporada passada. E um ano de acidente, acidente que foi semifinalista de Copa do Brasil e vice de Libertadores. Uau, que acidente, hein? Pô, teve perto de conquistas. Eu acho que o Flamengo não tem necessidade de passar por tantas adaptações. A questão é como o Paulo Souza vai trabalhar no dia a dia de um clube com a exigência do Flamengo. Por quê? Porque na carreira dele, ele não passou por isso. Sim. A exigência da Fiorentina é outra. Eu falava aqui da exigência do Basel. No Basel, a exigência dele era de ser campeão suíço. No Flamengo, a exigência é de ser campeão brasileiro, é de disputar todos os títulos, é de estar lá em cima. O que ele vai fazer para adaptar? Pode ser que em alguns jogos ele prefira ter 2 centroavantes. Pode ser que ele entenda, já tem os 2 centroavantes, que o Bruno Henrique também é meu centroavante. Não sabemos. Pode ser que ele abra a mão, ele gostava de fazer saída com 3, em 3 zagueiros. Vai ser o Arão de novo? Ele falou até de Pedro lá na frente, né? Falou do Pedro lá na frente, mas para isso precisa achar um lugar para o Pedro. E ele... Estamos filosofando, sabe assim? Mas existe uma curiosidade. Saber como ele tem visto o grupo do Flamengo e acha que amanhã também responde pouco. Porque os desafios pesados vêm mais para frente. Nessa história dos reforços, as posições são essas mesmo? Claro que o Michel saiu, né? Tem a questão do Kennedy, mas a gente está falando do Cebolinha, do Marinho, que já foi apresentado. É aí que o Flamengo tem que atacar? E uma situação de indefinição com o Andrés Pereira também, né? Uhum. Vamos lembrar, quando o Andrés foi contratado, a gente falava aqui que o Diego ainda era o titular. Ele acaba entrando no lugar do Diego Ribas. E ele falava, eu gosto de jogar como um 8, como um segundo volante, um outro meia para organizar tal. O Andrés falando, sim, mas o Andrés tem término de contrato no meio do ano, né? O Flamengo vai comprar? É pesado. Comprar do Manchester United é pesado. E é bom, hein? É bom. A gente tem que torcer também para que não grude nele o erro da final. Porque, estou falando como um ser humano, né? Porque se ficar marcado por aquilo, ele errou, né, gente? Estou aqui passando pano, não. Ele errou, né? Errou feio, mas as pessoas erram, não tem jeito. E ali acho que teve desatenção, era um jogo de prorrogação também que está mais cansado. E faz parte, né? Faz parte, está no contexto do futebol. Eu acho que o Flamengo tem algumas questões a observar. Quais? Zagueiro é pesado. Uma delas é a situação do Rodrigo Caio. Uhum. Não dá para contar com o Rodrigo Caio. Se ele conseguir recuperação, se ele tiver 100%, maravilha. É claro que já tem o Davi Luiz lá, mas precisa de um cara do nível do Rodrigo Caio para compor essa zaga. Lateral esquerda. Ficou muito nítido na final da Libertadores aquilo que já se observava em menor escala, porque eram jogos menos importantes, da deficiência hoje do Felipe Luiz na recomposição defensiva. Falta vigor, porque ele também é um cara que ajuda muito com a bola. Ele subindo para o ataque, ele ajuda na construção, mas é um gargalo defensivo do time do Flamengo. Esse é o grande desafio do Paulo Souza, porque o time do Flamengo sempre produziu bem ofensivamente. A questão é fazer esse time ser mais equilibrado entre ataque e defesa. Porque quando o Flamengo não rouba a bola lá em cima, o Flamengo sofre muito na linha de trás. E pagou o preço caro por causa disso. Eliminação na Copa do Brasil, algumas derrotas no Campeonato Brasileiro e, na final da Libertadores, uma jogada que estava desenhada pelo Palmeiras antes, porque era muito claro que o Flamengo tinha aquela deficiência. E ali não tinha nem cansaço, porque foi com 4 minutos de jogo, sei lá, início sim. Porque eu vou trabalhar aqui porque eu sei que aqui tem um problema no Flamengo. Foi planejado, né? Foi porque, a partir da observação
que a gente até mostrou aqui, né? O Flamengo tem problemas aqui, nessas questões aqui defensivas. Você parar e estudar o time do Flamengo, você entende, você acha. Então, acho que ele tem que buscar menos do que solução para o ataque, porque ali o Flamengo consegue gerar ainda muito jogo, mas também precisa, né? Porque em alguns momentos o time pareceu um pouco travado, mas precisa mais do que isso. Tem um equilíbrio de defesa e ataque. O time não pode ter uma defesa tão exposta que sofre tanto quando, especialmente pelos lados, é atacado em velocidade. E aí a gente pode pensar até em futuro, pensando na linha defensiva do Flamengo, porque o Isla faz 34 anos esse ano, o Felipe Luiz é um jogador mais velho, Davi Luiz é um jogador mais velho, o Diego Alves é um jogador mais velho. Sim. E aí o segundo zagueiro ali tá meio indefinido, assim, né? Porque é o Rodrigo Caio, mas não vai jogar. E aí? Gustavo Henrique e Léo Pereira nunca, né? Pensando em próxima temporada, pensando em futuro, é claro que o Flamengo tem uma condição financeira que o permite negociar e contratar, mas aí é até aquela questão de, poxa, quanto que eu vou ter que investir para a próxima temporada também? Porque nós estamos falando de 4 posições na linha defensiva. Talvez Mateuzinho pode assumir, mas será que está pronto? Está parrudo? O campeonato do João Lucas no Cuiabá foi muito bom também. Talvez pensar nessa transição com as peças. Sim, eu acho que o Flamengo deve estar pensando nisso, tem que pensar nisso. E existe um questionamento em relação ao Diego, gente. No gol, Diego Alves, agora. Já é o segundo dia que eu tenho que explicar. Por quê? Porque a idade vai chegando para todos nós, vai chegando para ele também. Porque o que a gente esperava, o que era um processo natural do Hugo ainda não foi. Pode ser que seja na temporada. Eu também acho que ele tem potencial para ser titular do Flamengo, mas ele precisa, né, dar esse salto. Nas oportunidades que teve para dar o salto, acabou que aquela falha contra São Paulo, aquilo ajudou a queimar e tal. Mas voltou a ganhar fôlego no finalzinho do ano passado. Teve algumas oportunidades e se mostrou um pouco mais equilibrado. O Eugênio tem uma opinião contundente em relação ao Hugo. Eu acho que tem potencial para ser um dos melhores goleiros do mundo. Assim? Potencial técnico ele tem. Acho que é mais a questão que ele errou muito ali. É muito psicológica, é muito em algum momento de excesso de confiança e aí vem o erro e aí cai demais a confiança. Mas tecnicamente bem trabalhado. Inclusive o treinador de goleiros portugueses que veio agora com a comissão do Paulo Sousa, me fale agora o nome dele, falou sobre isso. Que enxerga no Hugo o potencial para brilhar na Europa. Mas é trabalhar a cabeça, acima de tudo. Eu estava pensando aqui enquanto a Mari falava, mas eu acho que eu vou deixar para amanhã essa pergunta, viu, Mari? Você vai fazer mistério? Você me lembra? Lembro. Ele eu vou anotar aqui. Isso. Eu vou anotar. Incrível. Ele tem eu vou anotar aqui. Você tem é um bom que o fã do post-it? esporte amanhã tem que post-it assistir. aí para anotar? Bruno, a gente está na época da tecnologia. Você pode botar um lembrete? Não, post-it... Tem post-it dentro do celular, se você quiser também. Post-it a gente não sabe ainda. Vamos ver a Copa, o resultado da Copa. Tá piada de tio, já perdemos aqui o controle. Vamos falar sobre o Palmeiras no Mundial. Pelo amor de Deus.